Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xBet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos aqui no nosso canal é Godoy1x, te dar bônus em dobro. Você vai depositar 50, vai retornar 100, vai depositar 100, retorna 200, até R$ 1.500. O link está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado, para vocês acessarem o XBet, baixarem no celular de vocês e a partir dali, com o nosso cupom, você faz o seu palpite vencedor, não é isso? Nesta quarta-feira você tem Bolívar e Flamengo, além de Independiente Del Valle contra Palmeiras, jogos pela Libertadores da América. Galera, então é hoje, logo mais, às 9h30 da noite, na altitude de La Paz, o Flamengo tem um confronto muito difícil pela Copa Libertadores, que é enfrentar o Bolívar. O Flamengo vai subir o morro. Na logística que o Flamengo programou, ele vai, bem próximo do momento de fazer essa partida. O Flamengo que está ali, instalado ali em Santa Cruz de la Sierra. No vídeo de ontem, eu vou deixar o link, tá? Para você que depois quiser dar uma acompanhada, nós falamos sobre o Bolívar e no vídeo de hoje eu havia prometido a vocês, cara, foram, algumas horas dedicadas a entender o que as equipes brasileiras fizeram na altitude que obtiveram sucesso e também não obtiveram. Claro que o Bolívar não é o mesmo do ano passado, não é o mesmo do ano retrasado, mas o comportamento desses times que não estão tão habituados assim a jogar na altitude. Nítido que a gente, ao longo desses vídeos que a gente viu, desses jogos que a gente viu, uma dificuldade técnica enorme, há uma influência técnica no jogo muito grande, há uma influência física muito grande. A gente vai tentar trazer aqui, eu vou falar com vocês nessa resenha. Ontem, o Flamengo fez um comunicado que foi muito importante, que era já ali informando que o Alan apresentou traços falcêmicos, que o Léo Pereira com quadro viral, além de atletas como Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar e o Arrascaeta também não serão relacionados. Acabou pegando, muito de surpresa esse comunicado do Flamengo e eu quero dar uma passada individualmente sobre esses atletas e a gente aproveita e fala desse momento do Flamengo, é o poupar, não poupar e etc. A questão, primeiro, do Alan, eu acho que tem algumas... A gente não pode botar tudo no mesmo bolo aqui. A questão do Alan apresentar traços falcêmicos, e do Léo Pereira com quadro viral é outra coisa, Já é uma outra... Vamos separar. Eu acreditava até nesse jogo, se caso o técnico Tite, a comissão do Flamengo, viesse a poupar algum atleta, a preservar algum atleta, eu não achei que seria o Léo Pereira, não. Eu confesso a vocês que eu estava imaginando que pudesse ser o Fabrício Bruno, pela sua carga de minutos ao longo da temporada e até que corrobora com aquele dado que a gente trouxe, que nos últimos 365 dias, ou seja, um ano, o Fabrício Bruno é o terceiro zagueiro do mundo que mais atuou. Então não seria nenhuma surpresa para mim se fosse o Fabrício Bruno, se assim fosse necessário, Você tem ali o Léo Ortiz e tal. Quando a gente fala sobre altitude, a gente está falando de um fator muito, extremamente às cegas, que é muito difícil a gente falar, que é o comportamento do atleta a uma alta altitude. Então, por exemplo, como o Léo Ortiz se comporta a 3.600, como o Fabrício, como o Léo Pereira. Alguns atletas já participaram de experiências como essa, então o clube, ele tem. Outros nunca participaram. Então, vai ficar um ponto de interrogação enorme qual é o comportamento do cara nessa condição. Então, não tem como a gente saber. Mas, de qualquer forma, eu imaginava que seria ali. O Fabrício Bruno veio ali excepcional. O caso de Varela, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta e Pedro é diferente. O do Varela, se vocês observarem, até pelo seu... Porque essa situação atual do Flamengo, ela tem dois propósitos, Tem a alta carga de minutos que você já carrega no ano, apesar de estar no início do ano, mas os minutos talvez não sejam proporcionais à etapa que está. O Campeonato Carioca é muito longo, então você já tem muitos jogos, uma bagagem de jogos muito alta. O Varela já estava com o meião arriado no Allianz. Vocês observaram isso? Ele joga praticamente o segundo tempo todo com o meião arriado. São indícios, de boleiro. O jogador, quando fica botando muito as mãos no joelho, arreia a meia, de que ali já tá, o atleta já não tá tão 100%, mas é necessário ele seguir pela competitividade do jogo, a falta de confiança, de elenco, para usar improvisar, é um jogo difícil, jogo duro, mas ali já me chamou a atenção. Me surpreende o do Varela? Não.
Não me surpreende, beleza? Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, no campeonato estadual, a gente sabia de que tava, né? E tal. O Ayrton Lucas é aquilo. Seria uma peça importante para esse jogo, na minha opinião, tá? Esse jogo na altitude, o Ayrton Lucas seria uma peça importante. Esse entra no campo ali que a gente não, né? Não tem muito o que dizer. Eric Pulgar, cara. Falei no pós-jogo. Acabou o jogo, eu falei exatamente essa frase. Quem acompanhou vai lembrar. Gente, se no próximo jogo o Eric Pulgar for poupado, não enfrentar, não será nenhuma surpresa. E aí a gente tem que falar o português claro. Tá um bagaço. Já tá um bagaço. Claro. Gente, tá enfrentando o Nova Iguaçu toda hora. Aí tem joguinho com Madureira, aí joga. Vamos falar a verdade aqui. Vamos falar que é verdade, mas tem que falar baixo. Né? Porra. O Eric Pulgar tá na cara. Então, assim, sinceramente, nem conto como desfalque. Nem conto como desfalque. A situação do Eric Pulgar é nítida, pô. Aí eu fui pegar um dado, né? Porque é importante, gente, também, né? Vamos pegar uns números. O Eric Pulgar foi o atleta que mais percorreu distância no jogo contra o Palmeiras. Apesar de, tecnicamente, ele não ter ido bem e ficou evidente, mas tu vê, fisicamente o cara tá indo, tá se doando, tá promovendo, tá, né? Foram mais de 12 quilômetros percorridos. Foi o atleta que mais percorreu naquele jogo. Então, você tá mal, então, sinceramente, não. O outro é o Arrascaeta. O Arrascaeta eu vou pelo mesmo caminho. Gente, o Arrascaeta com saúde, 100%, ele já seria uma incógnita nessa altitude. Pô, vamos falar a verdade. O Arrascaeta já tá a nível do mar na altitude. O Arrascaeta, eu trouxe pra vocês aqui, algumas semanas. O Arrascaeta já havia passado de 1000 minutos nessa temporada. Enquanto estava enfrentando lá, perdão, os possantes adversários do campeonato estadual. Ele já estava com 1.200. Se a minha memória não estiver enganando, mas era quase 1.200, se não for um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, gente, já está se arrastando a nível do mar. Se na nível do mar já está altitude, na altitude é um tipo de atleta que eu não estava tendo expectativa nenhuma. Não estava tendo expectativa nenhuma. Me surpreendeu essa do Arrascaeta? De verdade? Zero. A do Pedro me surpreendeu. Por quê? Se o Pedro não começou o jogo contra o Palmeiras, é porque foi, né, constatado que o Pedro não tinha condição física para enfrentar ali o Palmeiras 100%, ou se ele enfrenta o Palmeiras 100%, ele vai estar debilitado para um próximo jogo, né? Então, ali já, beleza. Começou com o Carlinhos, ele entra no segundo tempo. Logo, o que a gente imagina é que ele tinha a condição de jogar 45 minutos, também tem a necessidade esportiva, né? Pô, vamos colocar o Pedro no jogo, a gente também tá. Mas que poderia imaginar que ele jogaria da altitude. Ele está fora desse jogo, esse jogo me surpreende. Esse foi um que me surpreende. Até pela necessidade esportiva de que você não tem um Gabigol. O Carlinhos não pode jogar por inscrição. O Pedro é uma peça, então quando ele não atua nos primeiros 45 minutos contra o Palmeiras, é nítido, você associa. Bom, ele não tá atuando aqui porque só tem ele vai jogar contra o Bolívar na altitude e tal, então foi assim, desses todos, tirando os fatores excepcionais que eu conto, viral, do Alan, né? Entre esses todos, o Pedro foi o que me surpreendeu, tá fora. Aí, vamos lá, eu trouxe, é o Bruno Henrique, né? Até de acordo com esses estudos que a gente estava fazendo, olhando e tal, tecnicamente o jogo ele é pobre, as equipes brasileiras elas sofrem muito, o jogo tecnicamente é um jogo muito abaixo, só que eu percebi que você estanca algumas situações. O segundo tempo, normalmente, há uma queda muito grande, e é natural. É um jogo de que você precisa fazer 5 substituições, sem dúvida. É um jogo que, ao longo dos 90 minutos, você vai descobrindo o comportamento dos atletas, esses que não tiveram tanta experiência na altitude, você vai percebendo que o cara não tá rendendo nada, né? Então é um reconhecer, né, ao longo do jogo. É um jogo estratégico. Só que você jogar muito distante, explorando velocidade, não tá dando certo. Não tem um manual, não existe uma regra para se vencer na altitude. Eu vi equipes jogando com esquemas diferentes, modelos diferentes. Eu tô pegando até o jogo contra o The Strongest, tá? Porque não é o adversário, fechado? É a condição, tá?
The Strongest e o Bolívar. Não é o esquema, não é nada disso. É o comportamento. Bate e volta, nem pensar. Nem pensar. Então assim, acelera, é o contra-ataque. Dependendo do contra-ataque, você nem volta. E aí é pior ainda. O que eu observei foi o seguinte: buscar ter mais a bola, embora você não consiga ter, porque tecnicamente há uma contaminação ali geral que erra muito, erra demais. Concentração, aí que tá, concentração no meio de campo e tentar tirar a largura. Você tira a largura, porque há muitos cruzamentos, e aí entra pro time do Bolívar. Os times ficam condicionados a lançar muita bola na área, brigar pela segunda bola, porque você corta o cruzamento, a segunda bola fica muito interessante, por isso que você fica muito difícil, você precisa aglomerar esses jogadores, e chute de média distância, aquele próximo da entrada da área. É a maioria dos jogos. E a busca pelos contra-ataque, nem sempre o contra-ataque tá com cara pra... É aquilo, tô com espaço, vou. Nem sempre. Porque o retorno... Então, a gente viu esse comportamento. Em hipótese alguma, o que passou com o Palmeiras até, contra o próprio Bolívar, você ter algum flerte ou situação para um jogador a menos. O Palmeiras, ele vinha jogando razoavelmente, foi um time diferente do Abel Ferreira, era um time de mais imposição, era um time que tinha velocidade. Agora, quando perdeu um homem, apesar de que depois o Bolívar também perdeu, mas naquele intervalo jogar com a menos foi, assim... E ele derrubou o Palmeiras fisicamente, e aí, por mais que estava até competitivo, os minutos finais foi um abraço. Aí o Bolívar acabou atropelando. É um jogo muito mental, é nítido que a gente observa, né? Porque existe esse desconforto, existe o medo, né? Do atleta, da própria reação. Então vamos lá. O que a gente tem uma pergunta aqui, né? Um ponto de interrogação muito grande. É um ano político pro Flamengo. Então sempre é um ano muito delicado quando se torna um ano político pro Flamengo. Ganhar tudo é interessante para as pessoas políticas do Flamengo. E ganhar qualquer coisa, de qualquer maneira, também é. Então talvez tenha ocorrido uma supervalorização do torneio inicial, que foi o Campeonato Carioca, e isso pode, sem dúvida nenhuma, contaminar o Flamengo nesse intervalo que agora os jogadores estão com uma carga muito alta, mas está muito alta. Bom, vamos observar então, estaremos juntos após o jogo muito difícil. Você que não acompanhou o nosso vídeo de ontem sobre a equipe boliviana e queira conhecer um pouquinho mais, eu deixo aí o convite para você acompanhar o nosso vídeo, beleza? Um grande abraço a vocês, se cuidem, até logo mais, um grande jogo, prepara aí o oxigênio e vambora, um abraço!